Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui, meio improvisado, para responder a pergunta de um colega, o Sandro Wave. Ele perguntou a respeito de um acidente que ocorreu no trajeto, onde o empregado, se deslocava de casa para o trabalho e houve esse acidente de trajeto. O caso foi julgado pelo TRT do Paraná. Vou deixar o link para o outro vídeo para vocês verem lá no comentário, aqui no nosso iCard, na bolinha aqui em cima. Então vamos lá. O trabalhador ia de casa para o trabalho, ou mesmo se fosse do trabalho para casa, não faz diferença nenhuma. E nesse deslocamento ele foi assaltado. E na confusão lá do assalto, ele levou um tiro no abdômen. Por conta disso, teve diminuída a sua capacidade para o trabalho. O TRT, ao julgar esse caso, afastou da empresa a responsabilidade pelo acidente de trajeto. E na verdade, essa é uma dúvida comum de muitas pessoas. Eles misturam acidente com responsabilidade e o nosso objetivo aqui hoje é mostrar que, mesmo quando ocorrer o acidente de trabalho ou de trajeto, nem sempre haverá culpa do empregador e por isso nem sempre o empregador será obrigado a indenizar. Esse é o objetivo de hoje. Então vamos lá, Nestor, como é que você me prova isso? Como é que você me prova que acidente de trabalho é uma coisa e que indenização é outra coisa? Eles podem até andar juntos em determinada etapa, mas eles não são a mesma coisa. Constituição Federal, artigo 7, item 28. Lá diz, na Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E lá no item 28 diz que também é direito dos trabalhadores urbanos e rurais seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando ocorrer dolo ou culpa. Ou seja, vai ocorrer o seguro contra acidente de trabalho e vai ocorrer indenização, mas a indenização somente quando ocorrer dolo ou culpa. O que é o dolo? É provocar o acidente porque quis. O que é a culpa? É um acidente que ocorre por culpa de uma pessoa, mas ela não fez porque quis. A diferença é que o dolo é fazer porque quer. Então, já ficou claro aqui pra gente, na Constituição Federal, que para haver indenização, tem que haver também dolo ou culpa. E a gente prossegue. O artigo 186 do Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano ao trem, comete ato ilícito. Quem comete ato ilícito fica obrigado a reparar. Nestor, por que o acidente no trajeto não é responsabilidade do empregador? Por que ele não tem que indenizar? Porque a segurança no trânsito em via pública não é dever do empregador. Não pode ser culpa do empregador um acidente que ocorre no trânsito, porque o empregador não manda no trânsito. Imagine só, se o acidente de trânsito fosse de inteira responsabilidade do empregador, inclusive com direito à indenização. O empregador então ia ter que contratar, empresa com 300 trabalhadores, 300 técnicos de segurança. Um técnico de segurança para acompanhar cada trabalhador no seu retorno à sua casa. E sabendo que o técnico de segurança também é empregado, então ele não ia ter que contratar mais 300 técnicos, ele ia ter que contratar mais 600, 700. Então o técnico também, se sofrer um acidente, ele também vai receber indenização, Então ele ia ter que contratar um técnico para ir com o trabalhador até a sua casa, outro técnico para vigiar o técnico, e outro técnico para vigiar o técnico, e outro técnico para vigiar o técnico. Que tal? Infindável, não é? Mas o que eu quero mostrar para você? Que a responsabilidade do empregador só vai até onde tem culpa ou dolo. E no acidente de trânsito
não existe essa possibilidade, a menos que esse trabalhador esteja no seu habitat de trabalho, num veículo da empresa, a empresa foi negligente com a manutenção do veículo. Aí sim, né, o acidente ocorreu por culpa do empregador que não cuidou do seu veículo. Então repare que na questão da indenização, não é somente se é acidente ou não. Na própria Lei 8.213, a gente tem uma série de tipos de acidentes que vão ser bem difíceis de ser indenizáveis. Por exemplo, o acidente que ocorre quando o empregado está em viagem a serviço da empresa ou estudando pela empresa. A Lei 8.213 diz que, nesses casos, ocorrendo um acidente, é acidente de trabalho. Mas vamos lá, o empregado estava a serviço da empresa, estava viajando. Então vamos aqui uma situação, ilustrar a questão. O empregado foi viajar a serviço da empresa, fazer serviço em outra cidade. E aí ele está lá no hotel dormindo tranquilo, depois ele levanta e fala, cara, em pleno sábado aqui, eu vou ficar dormindo aqui no hotel. Aí o empregado sai e vai para uma festa cheia de mulher. E aí ele mexe com a mulher de outro cara e outro cara vem e dá tiro nele. E mata ele. Responsabilidade da empresa? E se ele dá tiro e se ele não mata o cara fica vivo? Responsabilidade da empresa? Qual é a responsabilidade da empresa em o trabalhador deixar o hotel e ir para a festa? Nenhuma. A empresa não pode colocar um técnico de segurança vigiando o trabalhador 24 horas. Não é o ambiente da empresa. Vai ocorrer acidente de trabalho a ser indenizável, na maioria dos casos, dentro do ambiente de trabalho da empresa. Porque lá a empresa tem controle. É a máquina que decepa o dedo do trabalhador porque não foi colocada uma proteção adequada na máquina. É o trabalhador que perde a sua audição porque não foi feito o controle dos níveis desse ruído. É o trabalhador que fica cego porque não estava usando a máscara de solda adequada. Isso sim é responsabilidade do empregador e, ocorrendo o acidente ou doenças nessas condições, o empregador é obrigado a reparar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que existe uma grande diferença entre acidente de trabalho e obrigação de indenizar. O acidente de trabalho é normatizado pela Lei 8.213. E sempre que ocorrer acidente de trabalho ou de trajeto, Lei 8.213. A obrigação de indenizar ocorre quando existe dolo ou culpa. Ou seja, quando o empregador poderia fazer alguma coisa para evitar o acidente e não fez. Se você gostou, curte aí e se inscreve em nosso canal. E não deixa de ativar o sininho que está aí embaixo para receber nossas atualizações. Muitas vezes a gente acaba entrando ao vivo, né? E se você não tiver com o sininho ativado, você não recebe as nossas notificações de o Nestor está ao vivo com, né? Que normalmente entra ao vivo com mais algum colega para falar sobre segurança. Ou mesmo esses vídeos aqui, se você não ativar o sininho, você não recebe. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber nossas atualizações. Que Deus nos abençoe e tchau!